noite, Harley. Boa Boa noite, noite, pessoal. Vivi. Tá conosco. Tudo bem? Tudo bem nessa noite fria aqui de Curitiba? Tá frio, né? Hum, Aqui tá relativamente quente. Salvador sempre é quente, né? uhum. Salvador Eu não sempre é conheço, quente. mas me dizem os amigos que são daí que nós temos uma drástica diferença, né? Eu- Deixa o pessoal entrar aí rapidinho pra gente começar, Isso, tá bom? Você tá isso bem? mesmo. Tô bem, graças a Deus. Tô tentando me reinventar também nessa quarentena, né? Conseguindo É. reorganizar a estrutura das coisas, a escrita aí dos livros, dos roteiros. Uhum, Muita gravação parada também, 3 meses uhum. aí de gravação praticamente Nossa, perdidos agora, porque esses 3 meses não dá para viajar. imagino. Caraca, imagino. Todo Meu Deus mundo, do né, céu. tá sentindo o impacto disso daí. Uma loucura completa, né? Uma Uhum, loucura completa. Hoje, aquela entrevista que o Bernardo Kister fez com o Dr. Anthony foi fenomenal. Não sei se você chegou a ver. uhum. Fenomenal. Aquilo ali foi fantástico. Vivi, vamos começar? Vamos, as pessoas estão entrando aqui conosco. Vamos ver. Eu queria, na verdade, que você se apresentasse primeiro. Tudo bem que você dispensa maiores apresentações, mas eu vou passar a palavra para você se apresentar um pouquinho e depois a gente desenvolver a ideia de a beleza salvará o mundo. Por favor, Viviane Principal. Não sei se você quer que eu me apresente academicamente ou corriqueiramente aí, mas tudo que eu falar aí não dá para acreditar muito, não dá para confiar muito, não. Acho que o que é importante as pessoas saberem, acho que é saber que eu sou católica, que a Verdade. minha fé católica, ela pauta a minha visão de mundo, a criação das coisas, a meu ver, assim. Mas vamos lá, então eu estudei arte, né? Fiz 2 graduações aqui no Brasil, uma em educação e outra em arte, e aí tive uma imersão de estudos de mobilidade estudantil em Coimbra, e aí lá eu tive uma imersão dentro da musicologia, da música antiga e do cinema. Então, Uhum. foi lá que eu estudei cinema e escolhi me especializar em cinema documental. E desde lá eu já comecei a trabalhar então, com projetos, né, cinematográficos dentro do cunho documental. Aí, voltando para o Brasil, eu escrevi, dirigi As Artes do Belo, né, o documentário Uhum. do professor Uhum. Carlos Nogueira. Fenomenal. É, e esse filme sobre a teologia da libertação, né, que tem a intenção de contar a história da teologia da libertação, e com o Bernardo Kister. E lancei a série Vocações também, que é uma série documental Uhum. sobre as vocações, né? Não deixa de falar sobre a beleza da igreja, mas tem foco nas vocações, então. E tem aí um monte de coisas para nascer nos próximos 2 anos. Tem pelo menos mais 2 séries e outros 3 longa-metragens aí que já estão no gatilho. Alguns já começamos a gravar e outros em fase de escrita do roteiro, né, de pesquisa do roteiro ainda. Mas eu dou aulas também, dou aulas na universidade, dou aula no curso Uhum. de arte, sou Uhum. especialista em estética da arte aí, e canto, sou contralto da música antiga, então dá para brincar com as linguagens artísticas e ter um pouco de experiência, assim, conversando, dialogando, né, com as Uhum. linguagens da arte. Mais ou menos Perfeito. isso. Mais ou menos isso. Só isso. Vivi, olha só. Eu te convidei aqui para a gente bater um papo e eu acho que vai ser um papo bem, assim, muito à vontade, porque quando a gente conversando lá, falou, puxa, vamos falar daquela frase de Dostoiévski, né, que inclusive é um livro também do Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo. Puxa, nós temos aí tanta coisa para desenvolver que evidentemente a gente não consegue encerrar o tema em 50 minutos aqui numa live, né? Mas assim, quando a gente ouve de Dostoiévski que a beleza salvará o mundo, nós temos alguns desafios aí. Primeiro, conceito de beleza, porque a primeira coisa, poxa, realmente dá para a gente pensar beleza objetivamente e não por uma questão de gosto, de uma questão subjetiva. E por um outro lado, Dostoiévski está dizendo que a beleza salvará o mundo.
como se ele estivesse querendo dizer que o mundo está precisando de salvação, como se o Ocidente ou não estivesse precisando de salvação, como o próprio Wolff fala isso no livro dele, né? Eu estou com esse livrinho aqui, depois eu mostro para vocês. Então, como é que a gente começa a desenvolver isso? Como é que a gente começa a pensar em conceitos de beleza, aplicando no nosso dia a dia e pensando nisso? Beleza pode salvar o mundo? A beleza primeiro salva a cada um de nós, né? A beleza salva a nossa alma do abismo que a gente se encontra tanto pela nossa própria natureza, que nos puxa para o pecado, que nos puxa para o caos, para a desordem. Hoje ainda falava com uma amiga que nós, humanos, não temos a propensão de fazer as coisas certas, né? A gente tem a propensão para fazer as coisas errando. A gente é propenso a fugir de dieta, é propenso a errar as coisas, a perder a disciplina de trabalho, de produtividade. A gente parece que tem que viver se puxando para conseguir fazer as coisas de uma forma ordenada, né? E a ordem traz em si a beleza. Então, uma das 3 condições para que algo seja belo, para que a beleza exista, é a ordem em si. Então, eu acho que é pensando nesses 3 caracteres da beleza que Dostoiévski diz que a beleza salvará o mundo, porque a beleza salva a cada um de nós de um caos ao qual nós temos uma propensão natural a viver. Então, acho que é importante entender alguns elementos aí nessa tua fala. Primeiro que o momento atual, ele é um momento entendido por muitos estudiosos assim, da cultura como a pós-modernidade. Então, é comum falar, pelo menos na vida acadêmica, que nós vivemos na pós-modernidade. E é importante entender que a pós-modernidade ela é um momento de muitos conflitos. Então, ela é um tempo de caos. E aí, no meio disso tudo, a desordem. É como se fosse um fenômeno social do nosso tempo. A desordem, o caos, uma relação caótica da vida, ela seja um fenômeno social do momento atual, do hoje, né? E aí a beleza fica fora disso. Se a gente estudar arquitetura, né? Pensar assim, entender arquitetura, a beleza ela está fora das perspectivas de arquitetura contemporânea. Embora hajam em muitos pontos do país, do mundo, arquitetos que têm uma preocupação ou uma inclinação para a arquitetura tradicional, a gente entende que o que predomina é a arquitetura moderna. E uma das características da estética moderna é tudo isso que a gente acabou de falar de caos, de confusão. Então, a beleza não faz parte desse tempo, em nenhuma área. Então, se você vê a vida das pessoas, as pessoas não são incentivadas a serem belos. As mulheres elas são incentivadas por um falso ideal de força a se tornarem masculinizadas, seja ideologicamente, seja aparentemente. Então as mulheres são incentivadas a terem um pensamento masculinizado, né? E os homens que deveriam mostrar uma estética masculina, eles são incentivados a serem femininos. Então isso tudo é para dizer que a gente só está no meio de um rolo de confusão. E a beleza fica fora disso. Então, na arquitetura moderna, na estética moderna, há preocupações com muito vidro, com muita transparência, aquela sensação que o Niemeyer já falou, de tentar aproximar as pessoas por meio do vidro, por exemplo, fazer com que a pessoa que está no outro âmbito da casa enxergue a pessoa que está lá do outro lado, porque as paredes são de vidro. A gente vê muito comum agora os muros de vidro, né, a frente das casas de vidro. Então, essa era a intenção desses arquitetos, desses idealizadores dessas coisas. Mas, na verdade, isso tudo destrói com toda uma possibilidade de introspecção, por exemplo, de eu me fechar em determinado espaço para eu refletir na minha vida, para eu estudar, para eu ter uma conversa boa com a pessoa que vive comigo ali naquela casa, aquelas coisas. Então, ao mesmo tempo em que o vidro permite essa aproximação, né, ele também permite isso de deixar todo mundo muito exposto, muito vulnerável, né? É só uma das condições do momento atual. E aí a beleza ela vai ficando de lado. A gente tem outras funções que a estética tem que dar conta hoje, e a beleza não é nenhuma delas. Então a beleza não faz parte desse tempo, né? Aí, então, esse é o momento atual, essa é a visão que as pessoas têm das coisas. E agora a gente pensa um pouco no conceito de beleza, né? O que
o que uma coisa tem que ter para ser bela? Então, de acordo com um dos maiores escritores, um dos maiores autores antigos, que é São Tomás de Aquino, a gente entende que para que algo seja belo, essa coisa tem que ter 3 condições, né? Que é a harmonia, a integridade e a clareza. Então, por que uma arte contemporânea, uma arte moderna, dificilmente ela é bela? Por que será? Porque ela não tem integridade e ela não tem clareza. Então, é comum encontrar esculturas, pinturas que tenham um braço no lugar da perna, no lugar da cabeça. As pessoas não têm aquela... É como se os pedaços daquela obra não fizessem parte de um todo, mas como se eles fossem jogados lá ao acaso. Isso tem uma intenção, né? A intenção é de fazer uma crítica, uma revolução e tal coisa. Sim. Mas a beleza... É uma percepção invertida da realidade, né? Exatamente. Mas isso tem uma função, isso tem uma intenção, não foi feito ao acaso, né? Mas com essa proposta se perde a questão de integridade, né? Não é mais a cabeça sobre o tronco, sobre os braços e as pernas. Isso transforma a noção de integridade. Não existe integridade, isso corrompe a integridade. Então não tem clareza, não tem integridade. E também não tem harmonia. Não, é como se o quebra-cabeças não se encaixasse, né, no final de contas, naquela obra. E aí a gente vê pessoas que colocam objetos errados nas exposições, nos museus. Por exemplo, fulano perdeu óculos em cima de uma peça do museu e cai um monte de fotógrafo. Olha só, essa obra de arte tem um óculos aqui, tem um não sei o que aqui, sendo que na verdade tem nada. Aquilo foi uma coisa que caiu ao acaso lá e acabou tentando, como se fizesse parte, né, daquela obra. Por quê? Porque nesse momento da arte tudo vale. É um vale tudo. Né? Quanto mais bizarro e mais ao contrário, é mais famoso aquilo fica. Os artistas que trabalham com uma perspectiva mais tradicional são rechaçados. Então, os professores de arte que ensinam arte, seja na educação básica, ou seja no ensino superior, professores que trabalham com a beleza, eles são rechaçados, eles são mal vistos, né? Porque a ideia é que se trabalhe com o pós-moderno, a ideia é que se trabalhe com isso. O que eu acho que é importante também ensinar dentro do ensino de arte, mas que nem sempre você precisa optar por aquilo, você não precisa gostar daquilo, né? Mas é preciso conhecer também, entender os elementos disso. Então, no meio de uma loucura dessas, de um conflito desses, onde não há harmonia, onde não há integridade nem clareza, é que a beleza se coloca para salvar a coisa toda. É como se fosse algo que deleitasse o nosso olhar. No meio de um grande centro urbano, eu sempre baixo no celular muitas imagens de grupos de Facebook, de outras coisas que tem pinturas de outros países, né, e tudo mais. Eu vejo muita arte urbana de pintura realista, sabe, em prédios, em paredes, assim, de cidade. Então, às vezes, num lugar onde tudo tá feio, tá desordenado, você encontrar uma referência bela, aquilo deleita o seu olhar. Com certeza. Os homens, né, olhando para as mulheres, vendo isso tudo num desleixo, sabe? Como se a feminilidade fosse algo que nós tivéssemos de que nos envergonhar, sabe? Quando o homem encontra uma moça, uma mulher, né, ou sua esposa lá na casa, que tem esses traços da beleza, que não significa ir ao salão de beleza para se arrumar, mas significa ter harmonia, ter integridade, ter clareza, os olhos daquela pessoa se deleitam, né, sobre aquela visão. A gente, né, que é mulher, quando vê um homem que tem as condições aparentemente, né, que nos dão a segurança, o quê? Isso tudo é um achado, né, na realidade que a gente vive. Quando vê assim, as meninas usando uma saia bonita, um vestido bonito, sem expor muito o corpo, ou os homens também sendo coerentes com a aparência. Então, isso deleita os nossos olhos, mas isso deveria ser algo comum, e não é. A beleza não é algo comum. A beleza é algo que assusta um pouco as pessoas hoje, porque no momento em que nós vivemos, isso tudo não fecha na conta, né? Os programas de TV, as músicas, se fosse para pegar a maioria dos cantores que a gente ouve popularmente no Brasil, todos eles devem ter sérios problemas vocais muito logo, porque não impostam a voz, né? Tipo, para cantar dentro de uma técnica, dentro de uma coisa assim. Então, tudo isso é caótico, a gente não tem poucas referências de beleza, né? E isso é daí que surge a intenção que a beleza salvará o mundo, a beleza nos colocará de volta numa ordem natural.
E eu não digo, Harley, uma beleza, sabe, de uma modelo, assim, de passarela, sabe? Não é essa beleza inalcançável e irreal, sabe? Chega a ser um pouco, assim, muita fantasia, não essa beleza. A beleza mínima, como o Lord Scruton nos fala no livro Build, né? Esse conceito de beleza mínima, sabe? Que é a mesa do café ser bem arrumada, a mesa do almoço, da refeição estar bem arrumada, a estante da sala estar bem arrumada, sabe? A oratório estar bem arrumado na casa, arrumar a cama, se vestir bem, não se vestir bem com roupas caras, mas se vestir bem com simplicidade, sabe? Com leveza. Então, é nesse sentido que a beleza nos salva de todo esse caos, desse conflito. E eu peço desculpas por me estender tanto essa resposta, mas tem uma terceira... Um terceiro ponto que eu acho que nos chama a um ideal de conversão, sabe? A beleza, e talvez esse seja o ponto mais importante desses três que eu falei agora, né? É que a beleza, ela deve ser entendida como um reflexo de algo que é o belo, que é o criador da beleza. É como se toda a beleza vista aqui na Terra, ela seja apenas um reflexo da verdadeira beleza, do verdadeiro belo que é Deus. Então, nós nunca veremos a beleza aqui na Terra. Eu estou com o livro de História da Arte aqui do meu lado, posso mostrar algumas imagens muito belas para vocês, mas mesmo que a gente vá para visitar esses afrescos, essas esculturas, que a gente entrasse lá na Basílica do Vaticano agora e visse a Pietà de perto, isso tudo é muito bonito, mas ainda não é a beleza. É um reflexo da beleza. Quando você vê uma pessoa muito bonita, ela não é a beleza em si, mas ela é um reflexo da beleza, que é Deus. Então, entendendo o verdadeiro belo, que é Deus, a beleza aqui na Terra é como um reflexo de Deus, né? Um reflexo da verdadeira beleza. Perfeito, Vivi, perfeito. É engraçado que, enquanto você falava, eu me recordei do nosso Mário Ferreira dos Santos, e tem uma reflexão dele que, essa questão que todo mundo fala, não, que gosto não se discute, se a beleza é não relativa, mas aí ele diz assim, que tudo bem, cada um tem o seu gosto, mas o gosto, ele tende ao que é belo. Perfeito isso, né? O gosto, ele tende ao que é belo. Por isso que a gente pode chegar à conclusão que determinada pessoa tem um péssimo gosto musical, que determinada pessoa tem um péssimo gosto para arquitetura. E, inclusive, o professor Olavo, no artigo dele, ele faz uma crítica a essa arquitetura do Oscar. Ele diz que o Oscar tem uma arquitetura de estética vazia. E esse ponto que você estava comentando, de fato, a gente não tem mais, não se discute mais estética. Ninguém mais fala de beleza, porque a beleza ela foi relativizada, as pessoas já não acreditam mais que é um conceito extremamente objetivo. E enquanto você falava, você tocou de arquitetura, e eu fui me recordando do barroco, do gótico, sabe? E o que eu queria saber de você nessas escolas? A gente sabe que cada escola, cada momento, existe uma ideia ali por trás daquela arquitetura, porque o homem fala daquilo que transborda o coração, né? Então, queira ou não, a expressão artística, ela é a expressão do que está cheio no homem, certo? Do coração do homem. E isso é bíblico, né? O homem fala daquilo que lhe transborda o coração. E quando a gente está lá no gótico, a gente vê o gótico aponta sempre para o céu. Quando a gente vai para o barroco é a complexidade do crescimento do homem ao céu, da carne para o céu. Mas em que período, Vivi, afinal de contas, a gente começa a perder essa noção verticalizada do alto, na sua percepção aí, onde é que isso tudo fica relativizado e acontece uma inversão completa da realidade e isso é transmutado em arte? A gente vê indícios disso no Renascimento, com uma tentativa de abandonar ali um pouco de algumas coisas de um aspecto mais cristão e se voltar para um ideal de beleza ali da antiguidade clássica. Isso já começa a preparar um terreno para um dia chegar à modernidade e causar o que causou. Mas a disparidade total, a diferença e o rompimento com tudo é a modernidade, Harley. É a modernidade.
Então, essa transformação social, que ela acontece em várias áreas, né? Revolução da indústria, começa a surgir as indústrias, começa a surgir os motores, o homem começa a ficar já no centro, é o sujeito sociológico que está ali no meio, né? Já não é nem mais o sujeito iluminista de antes, mas é o sujeito sociológico, é o homem no centro de tudo ali. É ali que dá ruim para a beleza toda, é ali que dá ruim. Perfeito. E começa a surgir muita coisa artificial demais, né? E aí Perfeito. tudo querendo superar. Mas o engraçado é que sempre os parâmetros para tudo, mesmo para essa modernidade, para a pós-modernidade, não deixam de ser antiguidade clássica, ali Grécia e Roma antiga. Sim. Então, e o início do cristianismo, assim, por exemplo, o Império Romano, ainda aquele tempo, sabe? Então, isso, por mais que tente se superar, se romper, né, isso tudo ainda serve como referência. Ou seja, nenhum período foi capaz de dar conta de desenvolver algo tão bom quanto, né, o de antes, por mais que as técnicas, as materialidades fossem mudando. Mas Perfeito. O ponto para isso tudo é a modernidade, é aí que dá ruim. E uma coisa que você falou antes sobre o juízo de gosto, é importante a gente falar disso também. Isso é um termo técnico. Juízo de gosto é um termo técnico dentro da estética da arte. Então, vou dar um exemplo bem bobo, assim, que as pessoas que estão nos assistindo, elas vão poder entender bem facilmente. Você já ouviu falar, Harley, daquelas técnicas, espero que só tenha ouvido falar, espero que nunca tenha tido vontade de pesquisar, não, de harmonização facial? Faz um salão de beleza? Já ouvi falar. Mas só de ouvido, né? Nunca foi fazer, não, né? Que bom, Harley, ó, parabéns. Que bom. Mas, assim, a harmonização facial, ela é uma técnica da estética, né? Mas voltado para os salões de beleza, assim. Que, no caso, a gente brinca, assim, como é que sabe se uma pessoa ela é bonita ou ela é feia? Se o rosto dela tem harmonia, tem simetria. Então, é como se dividíssemos o rosto da pessoa ao meio, e um lado tem que ter as mesmas medidas de proporção do outro, né? Então, eu não tenho harmonia no meu rosto, sabe? Tipo, Brad Pitt, Angelina Jolie tem essa harmonização facial, né, completa. Então, esses salões de beleza, para deixar o rosto de uma pessoa bonita, eles colocam enxertos, né? Aqui afinam o nariz, erguem as coisas, fazem tudo para deixar com que os dois lados tenham a mesma medida de proporção. E aí, aquela pessoa passa a ser simétrico. Procurem lá no Google harmonização facial da Gretchen, vocês vão ver de antes e depois do processo. Sério? Eu tô dando um exemplo engraçado para vocês entenderem na prática como se diz sim se algo é belo ou é feio. Então, se algo tem harmonia, ele é belo, se não tem, ele é feio. E isso, senão as pessoas não pagariam tanto para fazer harmonização no próprio rosto, entende? Então, eu sei de verdade que a Angelina Jolie e o Brad Pitt são exemplos de pessoas que têm a harmonização facial. Então, Leonardo DiCaprio tem também. A Carolina tem estudos. Dickman, eu sei. Tem estudos. Se você digitar assim, você procura isso, você encontra. Então, como é que você vai dizer que a beleza é relativa? Não é relativa, entende? Existem parâmetros para provar que aquilo é belo. Se tem harmonia, aquilo é belo. Se não tem harmonia, aquilo é feio, entende? E aí a gente entende assim, que essa contracultura, esse ideal de contra-revolução, de arte por criticar as coisas, quer dizer que a beleza é relativa, mas na verdade ela não é. E não, eu defendo isso, não é porque não precisa ser a pessoa ser magra, só a pessoa que não está num peso bom, ela também pode ser bela, ela também pode ter harmonia, entende? Então, são coisas um pouco complicadas de entender, mas que fazem todo sentido. Então, existem condições para que algo seja belo ou não seja. Né? Se ele tem medidas de proporção, aquilo é belo. Você sabe para fazer suas fotos, se você mistura tudo no quadro, no enquadramento da sua câmera, aquilo não vai ficar bom. Não tem como. Então, você vai ter que equilibrar os elementos numa foto, seja numa paisagem ou no retrato, para que aquilo tenha harmonia. E é assim que uma coisa vai ficar bonita. E aí entra a questão do juízo de gosto. Né? Que a pessoa pode realmente gostar do feio, entende? Mas é um juízo de gosto, pessoal. Por quê? Isso entra muito em questões de temperamento, de formação. Vamos supor que de cultura, que a cultura dos meus pais, né? A minha infância, assim, que eu passei no sítio e tudo,
acho que daí que criou uma formação do imaginário, assim, a mil, sabe? Brincar com bicho, ver coisa, terra, sabe? Chuva, essas coisas todas. Então, eu tenho essas referências do que é bom e agradável, sabe? Da minha infância, né? Então, eu não sei, mas a formação também implica no juízo de gosto. A forma como você aprendeu as coisas, como seus pais se comunicavam, né? Como te ensinaram que aquilo deve ser bom ou não, formou o teu juízo de gosto, formou o teu repertório. Por que a gente insiste tanto em formar o repertório criativo da pessoa? Assistir bons filmes, ouvir música clássica. A pessoa pode gostar de outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de heavy metal, eu ouço muito heavy metal, mas eu tenho domínio sobre os períodos da música da história da arte. Eu tenho domínio sobre música clássica, eu canto música clássica, né? Eu sou contralto da música antiga e tudo. Então, eu gosto do heavy metal, mas eu tenho domínio sobre música clássica. É isso que eu gosto de insistir assim, para os meus alunos e para as pessoas. Podem ter o seu juízo de gosto, mas ampliem o seu repertório. Ampliem o seu repertório criativo. Porque na hora em que a pessoa precisar encontrar solução para algo, aquilo tudo só consegue acontecer se a pessoa tem referências para formar o repertório, entende? Perfeito. É aí que se constrói a vida da pessoa. E isso não é só para a arte, para a estética da arte, isso é para a vida cotidiana. Perfeito. Isso é para se relacionar bem com o amigo, com a amiga, com o namorado, com a esposa, com o vizinho, com os pais. Por que tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar bem com a família, né? Eu tenho muito medo disso, tenho muito cuidado disso. Se eu que estudo isso não tiver propensão para ter um bom diálogo com meu pai e com as pessoas que estão perto de mim, ferrou. Então, de nada vai valer os frutos do meu trabalho para os outros, entende? Então, primeiro tem que dar frutos para mim, né? E é isso que a formação do imaginário, é isso que a educação estética favorecem. Favorecem um repertório criativo, né, nas pessoas. Perfeito. Sim. Não, isso que você está falando é tão importante que agora eu vou entrar numa área aqui que é uma percepção que talvez conservadores e direitistas não se deram conta ainda. Porque é o seguinte, quando o próprio Solzhenitsyn e o Gregory Wolfe aqui nesse livrinho aqui, ó, A Beleza Salvará o Mundo, o título é A Beleza Salvará o Mundo, recuperando o humano em uma era ideológica. Tá? E ele pega, aqui nesse livro, Vivi, ele coloca o título do Dostoiévski porque é o seguinte, muito se discute de como a gente vai salvar, afinal de contas, o Ocidente. E acha-se que a gente só vai reconstruir os nossos valores, os valores que fundaram a nossa civilização, o Ocidente, através da dialética e da política. E esses dois caras chegaram à conclusão que não é por aí, mas é pela beleza. Para você ter uma ideia, deixa eu só ler uma partezinha aqui para ficar registrado na nossa live. Eu antes acreditava que a decadência do Ocidente somente poderia ser revertida por meio da política e da dialética intelectual. Agora estou convencido de que uma renovação autêntica só poderá emergir das visões imaginativas de artistas e místicos. Então, o cara está dizendo aqui que algo que eu acho extremamente grave, porque que eu fiz uma crítica aqui a alguns conservadores e alguns direitistas, porque parece que parte dessa galera não se deu conta da importância da arte nessa briga de narrativas. E eu estou vendo que você tá concordando aí, eu vou deixar a palavra para você completar. Então eu percebo assim, não, a galera cria textos e mais textos e assim, a solução para a gente derrubar a esquerda, mas esquece da formação do imaginário e do papel primordial da arte, que nada mais é que a poética aristotélica. Tá? Então eu vou deixar para você completar aí. Antes de tudo, Harley, a palavra-chave disso e pessoas de um cenário internacional, assim, que estudam política, tem essa consciência de entender que a cultura vem antes que a política, entende? A cultura ela vem antes que a política. Então, qual que é a ideia para acabar com a cultura do Ocidente? Acabar com a cultura, acabar com o Ocidente. É acabar com a cultura do Ocidente, entende? Com a moral, com a religião, com a família. E a cultura.
entendeu? Perfeito. Acabou com a família de pai e mãe, acabou com os filhos que vão nascer no lar de um pai e de uma mãe cristãos ou que são adeptos aos bons costumes, acabou com isso, acabou com tudo. Tirou as mulheres de casa para ensinar bem os filhos, criar uma vida ordenada, assim, capaz de ter um controle, sabe, de prosperar na vida e ajudar os outros, viver bem em sociedade, acabou com tudo. Tirou a mulher da casa e colocou em outro lugar e não deu essa possibilidade de contato com os filhos, os pais, assim, na real, acabou com tudo. Acabou com a religião, que é a devoção, né, de você ter uma consciência da eternidade, ter consciência de que, enfim, de que tem um Deus, de que todo o ideal da vida eterna, todo o ideal da vida cristã, acabou com isso daí, acabou com tudo, entende? Então, a cultura vem antes que a política. Perfeito. Se você quiser, o Bernardo fala sempre quando a gente vai dar as palestras juntas, sempre fala sobre esse tema da cultura, das belas artes, né? Ele vai para o lado da política, mas o que a gente sempre concorda, que fala junto, eu esqueci quem que é o autor dessa frase, se alguém souber que estiver nos assistindo, complete-a, por favor. É que em determinado momento algum político quis ter um domínio sobre determinado território e que sugeriu que em vez de, digamos que escolher ferramentas, sabe, políticas de administração, escolheu as novelas e as músicas populares. Disse que se tivesse controle de criar os textos, os roteiros das novelas e todas as músicas populares, aquele povo estaria, tipo, aquela nação, entendeu? Sim, entraria entendi. nos hábitos que ele queria que entrasse. Então, se a gente pegasse e pagasse Anitta, Pablo Vittar, todos os sertanejos, todas essas pessoas que as pessoas em massa escutam e colocasse para eles um tipo de letra que eles teriam que falar nas músicas, os assuntos que teriam que estar na novela, o Brasil seria reeducado, entende? Assim, se a gente tivesse condições de ter um controle cultural, assim, indicativos culturais voltados para a beleza, cada um no seu estilo, cada um nas suas características, o mesmo padrão de moral, assim, voltado para a beleza, a gente teria aí uma reeducação, entende? Então, isso levaria gerações para acontecer, mas isso aconteceria. Então, o que mais fica na vida das pessoas é aquilo que elas ficam assistindo o tempo todo, ouvindo o tempo todo, entendendo pouco a pouco como foi entrando questões de divórcio, de adultério, de traição, de traição, a mesma coisa. Mas nas novelas, entende? Nos programas de TV, nos filmes, a ponto de que hoje isso tudo é muito comum. Isso tudo entrou pela cultura. Então, a ideia é a revolução cultural. A ideia é o que o Mário Ferreira fala, né, da invasão vertical dos bárbaros, é isso daí. É essa bagunça na cultura. Então, por que eu, com os meus filmes, com as minhas músicas, você com as suas fotografias, com os seus projetos, por que cada um que está assistindo na sua área, que no que puder fazer, tem que lutar pela cultura, entende? Tentar, assim, se colocar, se moldar, sabe? Se moldar com ideais de beleza mesmo, mas não dessa beleza a qual mesmo Hitler observava e queria construir um molde assim, de pessoas no padrão de beleza, mas da verdadeira beleza voltada para o bom, para o belo, para o verdadeiro, que é Deus, sabe? Porque isso alia a compreensão da beleza, da ordem que a beleza causa na nossa vida e a condição da eternidade, a condição de entender a vida eterna, de entender uma visão cristã de sociedade, né? Entender o belo e o bom a favor das pessoas, sabe? Não contra as pessoas como os ideais assim, nazistas, mas como um ideal cristão, sabe? Um ideal de aperfeiçoamento. E você fala da poética aristotélica. Gente, leia um livro poético do Aristóteles, porque ele é um livrinho pequeno, não é um livro grande. E lá pela página 9 ou 10, o Aristóteles descreve bem no comecinho assim, do livro, é exatamente a questão da arte, sabe? O que a arte, para que a arte serve na vida das pessoas. E uma das funções, né, uma das funções da arte, segundo Aristóteles, nesse livro A Poética, ele fala que é a catarse. E o que é a catarse? É um ato de purgar a pessoa, de limpar a pessoa, de transformar a pessoa. Ou seja, eu vou ver uma obra de arte, um espetáculo, uma pintura, uma escultura, e aquilo vai me tocar profundamente a ponto de fazer em mim uma catarse, uma transformação. Então, eu vou olhar para aquela obra de arte e vou querer sair dali diferente. Aquilo vai mexer tanto no meu ser que eu não vou poder sair diante dela da mesma forma como eu entrei. Então,
é como se a catarse nos causasse uma transformação e uma limpeza. Não é uma transformação negativa. A catarse, a etimologia, né, da palavra, ela é nos purgar, passar por um purgatório em vida, né? Olhar para aquilo por meio dos sentidos, por meio de uma emoção, e aquilo é como se, visualizando uma escadinha, é como se a catarse nos tirasse de um nível para baixo e nos elevasse. Então você sai de um degrau e sobe para o outro. Você fica acima. Entende? Então, isso também vem exatamente ao encontro do que a vida de todos os santos nos ensinam, que é a ascese espiritual, que é subir espiritualmente. Ou seja, que é subir num plano espiritual, para estar mais na presença de Deus. Entende? Então, essa catarse, na minha compreensão, essa catarse que Aristóteles fala, é muito na prática a ascese que os santos nos incentivam a ter, né, numa vida de doação, numa vida de caridade, numa vida de obediência, né? Então, sim, a arte, ela nos provoca essa ascese, que não deixa de ser espiritual. Ela nos purga de algo, ela nos toca profundamente e ela nos transforma. Então, é isso que Aristóteles diz também no livrinho. Leiam a arte poética do Aristóteles, porque é um livro bem pequeno. Talvez ele precise ser relido, sabe? Para a pessoa pegar bem as manhas. Mas Aristóteles explica bem sobre esse processo da catarse, né, que a arte nos provoca. Vivi, e você estava comentando aí sobre essa questão revolucionária da arte, a revolução estrategicamente pegar a arte para destruir, e destruindo a arte destrói um povo, destrói tudo. E a gente viu isso muito na Revolução Cultural marxista, gramscista, né? De Antônio Gramsci. E o que eu percebo também aí? Que talvez nem todos que estejam aí na live saibam disso, mas depois vocês pesquisem sobre Revolução Cultural de Antônio Gramsci, para vocês entenderem. Mas o que eu percebo é que a galera à esquerda sabe muito bem lidar com isso. Ou seja, ela consegue inverter cada discurso. Aqui eu estou falando dos discursos aristotélicos, tá? Dá para a gente pegar ali do professor Olavo, que inclusive eu estava falando disso com o Taiguara essa semana. E eu percebo que sobre todos aqueles discursos, quando a gente pega, por exemplo, um filme, ou uma peça de teatro, ou uma novela, eles conseguem manipular de tal forma que eles saem da poética, tá? Um filme, uma peça de teatro, uma novela, e eles começam a tocar na retórica, ou seja, existe uma pauta e eu preciso convencer o meu público de determinada pauta, certo? Só que isso não para por aí. A gente percebe que, inclusive, na própria fotografia, ou seja, tem também isso tudo. Claro que tem gente que faz isso sem perceber, assim, não tem consciência do que é, e talvez seja mais grave ainda porque está sendo manipulado. Mas a gente percebe que, se eu pegar aqui um pouco da fotografia, então a galera começa a fotografar contrastes, e sem perceber que está fotografando luta de classes. Você está entendendo? Alguns sabendo, outros sem saber. Então a gente percebe que, se você pegar uma novela, qualquer novela dos dias de hoje para você assistir, você vai ver que tem ali dentro há várias pautas. Existe a pauta das minorias, a pauta do casamento gay, existe a pauta abortista, então você tem várias pautas. Então a galera sai da poética, sai da poesia, sai da beleza artística e começa a pautar um discurso. Ou seja, houve uma inversão completa do que se propunha, que era fazer arte. Não é isso? A função da arte, inverte a função. Completamente. Então, vamos ser bem práticos, assim. Então, eu sou fascinada por Michelangelo. Então, vamos pensar de novo, para variar. A minha preferida é Pietà, isso não é segredo nenhum. Já fotografei Pietà. Travou. Pouco leonina, né? A pessoa falar assim. Mas a Pietà é muito linda. Ela é minha preferida. Mas eu não fiz ela tão bonito quanto você deve ter fotografado. Achei muito difícil, inclusive, porque lá é muito escuro. Achei que ficou bem ruim de luz, assim. E tem o vídeo mas, também, enfim, atrapalha. E tem o vídeo também. Mas, assim, você pega uma Pietà, você não precisa colocar um bilhetinho do lado dizendo o que ela significa, entende?
Perfeito. Ela é a mãe com o filho morto, entendeu? Tipo, Perfeito. foda-se o resto, desculpa a expressão, mas você tá vendo que a mulher tá desesperada porque o filho tá ali morto no colo, Perfeito. ferrou, não tem mais o que fazer. Tipo, o filho dela, o único filho, é filho único. Ele morreu e tá no braço dela, o corpo dele tá no braço dela. Perfeito. Quem é mãe sabe o que significa ter um único filho, homem de 33 anos, morto nos braços? Perfeito. Tipo, você não precisa de bilhetinho ali do lado para escrever o que é, se isso é arte, o que é. Não é, você não precisa, tá ali. Aí você vê que a mágica que o Michelangelo fez, ele coloca aquela noção triangular, né, na Pietà, que faz com que ele faz uma ilusão de ótica, né, porque se a Nossa Senhora e o Jesus Cristo ficassem em pé os dois, daquele jeito que eles estão, a Nossa Senhora eles seriam muito desproporcionais de tamanho, né? Aí o que o Michelangelo fez? Ele entupiu de pano ali, de tecido, tudo em mármore, né? Não tem tecido. Ele cavocou ali um monte de tecido no colo de Nossa Senhora para tampar o tamanho dos joelhos de Nossa Senhora. Então fica que o filho e a mãe são do mesmo tamanho, né? E dá até, às vezes, a impressão de que o filho é uma criança que está nos braços da mãe. Então, isso é magnífico, né? Isso é esplendoroso, né? E pela época que o cara fez a escultura, tipo, né? Não tem explicação. Mas, ok. Agora você pega o mictório do Champ. Nossa. E aí tem que ter um bilhetinho lá do lado escrito, isso é arte, entende? Para a pessoa entender que aquilo é arte. Então, a arte contemporânea, a arte moderna, ela não é autoexplicativa. Tem que ter... Só que chega uma hora, Harley, que isso é tanta furada que aí vamos ter que apelar para o discurso, entendeu? Porque é muito ruim. Tipo, um cocô exposto, que eu já vi cocô em exposição, né? Tipo assim, eu já vi isso. Então, o cocô por si só, ele não se sustenta como arte, então tem que ter um texto lá do tamanho de um quadro, assim, dizendo o cocô é a arte porque nós queremos transgredir, nós queremos revolucionar a cultura, nós queremos criticar, o cocô é a arte agora e tal, e tem uma explicação, puxando o Che Guevara, puxando o Gramsci, o Marx, a revolução de classe, porque os trabalhadores do McDonald's são explorados, sabe? Tem que ter um texto lá de 5 quilômetros para explicar que o cocô é arte. É um manifesto, né? É um manifesto. Porque a arte não se sustenta, porque ela é muito feia mesmo, e ela é muito ruim. Então tem que ter uma explicação, porque se não tem explicação, aquilo não é arte. E aí isso acontece com peça de teatro, isso acontece com gente pelada, não sei aonde, dedo em lugar que nem vou falar, sabe? Então tem que ter sempre uma nota explicativa para garantir que aquilo é arte. Perfeito. Sabe? É tão feio, é tão esdrúxulo, tão mal feito, que tem que ter uma explicação junto para aquilo entender que aquilo é arte. E a arte voltada para a beleza, né, ela não precisa disso. Né? A arte clássica, ela não precisa disso, sabe? Ela por si, ela já convence, sabe? A beleza tira contra a beleza não tem argumentos, entendeu? É bonito e pronto, né? Você entra a harmonia meio que acalma os nossos sentidos, assim. Você olha para aquilo e tem uma experiência boa com aquilo, né? Natural com aquilo. Isso é direito natural também, aquilo não te incomoda. Natural. E me incomoda muito os amigos, os colegas que produzem essa arte, né, voltada mais para a pós-modernidade e que defendem dizendo que querem criticar a história da arte ou criticar a arte. Aí você faz umas 2 ou 3 perguntas, não precisa nem ser muitas, assim, 2 ou 3 perguntas estruturais sobre a história da arte, a pessoa não sabe te responder. Aí eu pergunto, o que eles estão criticando se não tem uma compreensão básica da história para criticá-la? Entende? Então, para mim que é só uma confusão toda e que querem falar de política e não acham como, então escolhem fazer por meio disso, sabe? É uma confusão, né? E Harley, tem alguém que... Desculpe, só para não perder o raciocínio, teve um moço que escreveu ali se o caminho da arte é ser moralista. Essa pergunta, ela me chamou muita atenção. Eu acho que não, sabe? Acho que não é assim, que a arte não tem esse papel só de ser moralista. De ser moralista, porque senão não teria essa beleza assim no nu, sabe? Tem quantos quadros tão bonitos, tem muita pintura barroca que vamos pensar assim no êxtase de Santa Teresa, sabe? Lindo. No êxtase de Santa Teresa, que é barroco, em mármore também. Você vê a impressão que dá é que a santa
é surreal aquilo, sabe? Parece que ela tá tendo né, ela tá num nível de prazer, assim, muito grande pra ela, o êxtase dela, sabe? Então, assim, você vê que tem umas brincadeiras, uma ousadia dos artistas em mostrar a beleza por um viés, assim, um viés intimista, sabe? Uhum. Eu acho assim que tem muita pintura de anjo peladinho lá nas igrejas e tudo, escultura, e muitas pinturas, assim, que, por exemplo, revelam um nu que não é um nu pornográfico, que não é um nu Obsceno, esdrúxulo, né? sabe? Obsceno, não é. Ou um olhar, sabe? Uma coisa assim, mas que aquilo não é que tudo tem que ter vestido com uma burca, por exemplo, sabe? Uhum. Mas também com muito cuidado, né? Eu não estou Uhum. afirmando que isso seja bom para ficar, por exemplo, num livro didático, né? Vamos ensinar a história da arte com base em pinturas do nu. Isso é muita desculpa de muito professor tarado para ensinar arte, né? Mas, assim, não é também esse o caminho. Mas estou dizendo que nem sempre a arte ela tem que ser moralista, ali todas as pinturas, as mulheres têm que estar com os braços cobertos, sabe? Tudo tem que ter uma cautela nisso tudo para falar isso, sabe? Para não afirmar pejorativamente nada que seja esdrúxulo, mas também para não colocar dentro de uma caixinha só e fechar e só olhar para aquilo, sabe? Eu acho que é importante formar um repertório, entender medida de proporção, entender assim entender medidas, assim, em tudo, sabe? E ter esse feeling de não dar bola fora, de colocar as coisas no lugar errado, sabe? Mas saber que aquilo existe, aquele tipo de pintura existe. Não sei se eu me fiz entender. Claro, claro. Inclusive, você tocou aí no barroco, é uma característica do próprio barroco, que é salvar o homem todo, a carne, né? É essa complexidade, é o alçamento, o desenvolvimento do homem para o céu. Então, por isso que as esculturas barrocas, você consegue ver as veias ali nas mãos, você consegue ver os músculos, né? Então, eles estão em movimento, em crescimento para o céu, mas em movimento. Então, dá para você ver a carne do homem ali na escultura. Se você compara com o gótico, não, o gótico você não vê veias. Você vê o gótico mais já elevado, você não vê carne, você não tem densidade numa escultura gótica, né? Vivi, a gente tem pouquinho tempo, mas eu queria muito, tá acabando o tempo, né? Infelizmente, eu ficaria aqui te ouvindo 3, 4 horas. Eu queria que você comentasse, eu sei que você gosta muito dessa área aí, vamos entrar em um pouquinho só numa questão técnica, que é perspectiva e, sobretudo, perspectiva na iconografia. Então, a gente percebe, eu sei que você gosta disso. Tivesse falado, eu tinha trazido o ícone, ele tá longe aqui, mas não consigo pegar lá. Tem um livro que eu li do Pavel Florensky, A Perspectiva Inversa, tá aqui para quem... eu não li, mas eu admiro. Deixa eu ver aqui. É esse livro, mas não ficou... Não deu. Vai. A gente vê um pedaço só. Tá dando para ver só um pedaço, né? A Perspectiva Inversa. E nesse livro... pronto. Aí, não dá para ler. A Perspectiva Inversa do Pavel. Nesse livro aí, ele mostra muito bem essa questão da perspectiva e porque, afinal de contas, no ícone não há perspectiva, não há tridimensionalidade. Tá? Eu queria que você desenvolvesse esse raciocínio porque você gosta disso. Eu vou só justificar para as pessoas para entenderem o meu amor por isso aí. Eu sou descendente de imigrantes ucranianos, então meus bisavôs são ucranianos. Meu avô acho que foi feito na Ucrânia, mas nasceu no Brasil, na chegada. E aí a história da minha família materna ela é muito, muito forte, sempre esse lado da cultura oriental, né? Então eu fui criada no rito católico bizantino, frequento o rito latino também, o romano, mas sempre frequentei os dois. E esse ano me tornei iconógrafa, comecei a estudar os ícones para fazer os ícones. Fiz meu primeiro ícone em janeiro, estou bem feliz com isso. Não vejo a hora de poder escrever outros ícones também. Aí é um mundo à parte, assim, Harley, é um mundo à parte, sabe? Falar da iconografia, falar disso tudo. Mas entender que existe uma escola, uma tendência aí artística, existe uma briga política, tudo isso fundamenta a estética da arte bizantina, né? O Império Romano se divide, metade fica em Bizâncio, que depois foi chamado de Constantinopla, e metade fica em Roma.
tem um determinado momento que Roma enfraquece e Bizâncio, que é Constantinopla, fica forte. Então, é o Império Bizantino mandando ali no cristianismo. Sim. Então, aí existe uma tendência artística, uma tendência pictórica, uma tendência imagética do Oriente. São características peculiares dos desenhos deles, dessa região do Oriente. Mas aí entra também uma visão sobre a divindade. A gente vê vários cismas dentro do Oriente por briga justamente por isso. Metade não acredita na Santíssima Trindade, metade acredita, sabe? Aí se briga, algumas pessoas se separam de Roma e ficam os católicos, os ortodoxos, entre várias coisas. Sim. Mas isso tudo reflete na iconografia, entende? Então, nos ícones não tem proporção. É como se tivesse a Nossa Senhora e o Filho, Jesus Cristo, o bebê no colo. Você olha para a figura da mãe e do filho, é como se o filho fosse um adulto em miniatura. Então, é como se o bebê Cristo, o bebê Jesus Cristo, ele tivesse o mesmo tamanho, o mesmo formato da mãe, assim, do rosto, só que em miniatura. Então, uma mão, às vezes, né, tem os ícones, né, com a mão abençoando, com a mão erguida, né, porque isso não tem medida, entende? Tem, dependendo do formato do rosto, isso tudo não tem proporção. Então, às vezes, a mão, o nariz não tem proporção, sempre são muito afinados, assim, muito finos e muito compridos, assim, os narizes, o rosto, as pessoas, sempre muito mais nessa perspectiva vertical. Tem muitos iconógrafos que já seguem uma linha mais ocidental de construção. Aí sim, eles se preocupam com a perspectiva. Mas os ícones bizantinos, que são os quais eu escrevo e que eu gosto de estudar, eles não têm tanto cuidado com proporção. A função da proporção é outra, né? A visão da proporção é outra. Então, a gente vai ressaltar a divindade por meio do ouro no ícone, em vez de proporção, tem outros recursos. Então, o que no começo era para ostentar mesmo, uma questão política, como eu disse, a divisão de Constantinopla com o Império Romano, era uma questão de ostentação, né? O ouro, ainda a gente está falando dos primeiros cristãos, a gente está falando do início do cristianismo. Então, representar Cristo como uma divindade e tudo mais, muito ouro nisso tudo, nos mosaicos, nos ícones, mas isso se herda, né, para escrever os ícones hoje. Então, a presença do ouro, por exemplo, toma um lugar de proporção. Existem outros elementos, a púrpura, né, da cor das roupas, a cor da tinta. Então, o significado não tá do ícone bizantino, não está na proporção, mas está nesses outros elementos, sabe? Na disposição de uma mão, por exemplo, nunca... tem muitos ícones que são escritos errados, foram escritos errados, porque, por exemplo, toca-se na Nossa Senhora, não pode tocar na Nossa Senhora, não pode tocar em todo mundo. Então, porque existe uma hierarquia ali, sabe? Quem que pode tocar em quem? José não toca sabe? Nossa Senhora não toca em tal coisa. Existe uma hierarquia que tem que se obedecer nos desenhos. E ainda tem uma lenda, assim, mas isso é mais conversa de iconógrafo bizantino, que o ícone, para ele ser real mesmo, válido, ele tem que ser benzido por um papa, por um padre ou por um bispo, né? E que se aquilo não está teologicamente certo, o padre não pode abençoar, né? O bispo não pode abençoar aquilo. Então tem uma série de coisas assim, que a gente fala aqui, que os ícones bizantinos têm que ser escritos, né? A gente não fala desenhado, a gente fala escrito. E benzidos depois. Então a gente fala que se estiver errado, alguma coisa teologicamente escrita errado, ele não pode ser abençoado. Então ele só fica um quadro, não fica um ícone, sabe? Então tá em outra coisa. O lugar a proporção ela é vista de outra forma pelo Oriente. Tem outros elementos que substituem isso da proporção. Que legal. A Ana Carla perguntou aí, onde é que nós podemos estudar mais sobre isso, Vivi? Tá, eu vou dar o site da FASBAN, que é a Faculdade dos Ucranianos aqui no Paraná, aqui em Curitiba. A FASBAN é uma faculdade do seminário dos padres do rito bizantino, mas que tem vários cursos de pós-graduação, e inclusive o que eu faço lá de arte sacra é voltado para a arte bizantina. E lá eles têm um blog, tem muita coisa que tem referência de livros. Eu posso também deixar nomes de livros. Eu posso te passar, Harley, e você fazer um post, alguma coisa assim. Sim. Mas eu vou ser sincera, como os nomes são todos em russo, ucraniano, eles têm tradução. Eu não vou conseguir falar bem por isso. Mas as pessoas podem ler no blog da FASBAN, que é da faculdade mesmo, dos ucranianos, e tem livro, tem PDF, tem tudo. Mas as palavras-chave são arte bizantina, ícone bizantino,
porque isso dá a diferença do ícone ocidental, sabe? Então, teve várias tentativas de vários imperadores antigos que tentaram ocidentalizar o Oriente. Então, muitas igrejas, eu acho que, infelizmente, ucranianas, aqui no Paraná, pelo menos, elas já seguem uma visão artística mais ocidental. Eu acho que elas deveriam se segurar firme na tendência que elas nasceram, né? Mas isso tudo tem uma implicação política, né? A política afetou a estética de várias coisas ali. Perfeito, Vivi. Eu coloquei esse crucifixo aí, é um crucifixo de uma catedral católica lá em Londres, e é um crucifixo neobizantino. Né? Nossa, que lindo, tô vendo aqui. É lindo. Bonito. Neobizantino. Vivi, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Poxa, foi uma aula assim, tremenda, espetacular com você. Você muito disponível. Fenomenal. Fenomenal. Eu vou deixar esses 1 minuto e 40 segundos para você deixar a sua última mensagem aí, tá? Para a galera que está assistindo a gente. Eu vou dizer para vocês que fiquem conosco semana que vem, que a gente vai fazer outra live semana que vem, isso aqui no meu perfil. Com o Harley, a gente pode dar continuidade disso tudo. E não sei se vai dar tempo. Gente, obrigado pela paciência de vocês em ficar com a gente. Mas alguém me perguntou se eu gosto de alguma coisa da arte moderna. Gente, eu amo muitas coisas da arte moderna, a começar pelo cinema. O cinema é uma arte moderna. Então, eu sou profissional da área do cinema. Eu amo o cinema e o recurso que a modernidade nos dá por meio do cinema. Mas tem muito artista moderno, muito artista contemporâneo bom. Eu sugiro o Henrique Cohen, para vocês procurem ele no YouTube, é um compositor, ouçam ele, e tem muita coisa moderna boa também. Legal. Pessoal, só Obrigada, um último Harley. pedido, eu que agradeço, só um último pedido, por favor, printem, posta nos stories de vocês e marca a Vivi, marca o meu perfil também para a galera assistir, e depois a gente vai lançar isso aí, deixar lá no canal da gente, no YouTube, tá bom? Sabe, a gente abre umas caixinhas de pergunta aqui depois, Harley. Posso estar respondendo essas coisas aí também. Perfeito, perfeito. Ah, e divulga o site para o pessoal contribuir lá no... Por favor. Dá tempo, 30 segundos. Do filme? Exato. Eles estão no meio de nós.com. Ajudem a gente a terminar esse filme logo, pelo amor de Deus. Eles estão no meio de nós.com. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada, Harley. Obrigado, Vivi. Deus. Você também.